Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Leão, para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 50 mil inscritos, que me ajuda bastante, e nosso canal de cortes do Black Cartel. Esse vídeo aqui, por exemplo, vai ter 12 minutos, por lá ele vai ter 2, 3, com as partes mais importantes, e é bom você se inscrever também no nosso canal de cortes. É sempre bom ter um canal reserva também aqui no YouTube. Bom, quero começar falando sobre o Léo Condé, que assim, foi criticado pela torcida em alguns momentos e tudo mais no decorrer da Série B, mas eu diria que, principalmente no início do ano, né, que ele foi cornetado, mas que depois dessa campanha, até que amenizou bastante as críticas, mas de qualquer forma, ainda assim tem algumas pessoas que não têm gostado muito do trabalho do treinador, que em questão de resultados não tem o que falar, ninguém reclama do Vitória estar líder da Série B, até aqui, onde assumiu, né, essa colocação novamente, principalmente depois do tropeço do Sport, e acaba que o Vitória se isolou na liderança até aqui com 46 pontos, ou 46 não, 48 pontos depois do empate, vindo aí então a sequência com o Sport, 45 pontos, deixei aqui para vocês, Criciúma com 44 e o Juventude com 43, agora eu falo um pouco mais sobre isso. Bom, o Léo Condé que nessa atual temporada tem aí, né, somando Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano e a Série B, tem aí 33 jogos com 16 vitórias, 7 empates e apenas 10 derrotas. Um aproveitamento interessante do treinador, que nesse período então foram 44 gols marcados e 29 gols sofridos. Na Série B, que é o principal, principalmente no destaque, né, que nós podemos ver aqui, 25 jogos, 15 vitórias, 7 derrotas e 3 empates. Um aproveitamento também bem interessante, marcou 36 gols em 25 jogos e sofreu apenas 19 em 25 partidas. Não é à toa que os dois defensores do Leão um dos jogadores mais visados, né, do futebol brasileiro e também do exterior. A zaga realmente do Vitória tem dado conta do recado. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem achado do trabalho do Léo Condé? Se ele merece uma crítica ou outra, obviamente todo mundo vai criticar, né? Todo mundo merece também ser criticado por alguma coisa que possa melhorar, mas acho que pedir demissão e tudo mais, acho que ninguém pensaria em algo nesse sentido. Enfim, eu quero que você deixe, sinceramente, a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes de darmos sequência aqui no vídeo, tem um recado da VBET para você palpitar nos próximos jogos do Vitória. Deixei aqui para vocês, ó, esse próximo compromisso aí, então, na Série B, onde você pode começar apostando lá na casa, que te dá 125% de bônus no valor do seu primeiro depósito, tá? Que caso, né, se concretize, você pode ter o seu valor dobrado, né? Então, uma cotação bem interessante. Então, o link da VBET vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, você clica lá. No primeiro depósito em até R$600, você mais do que dobra o seu saldo, né? Vai ter 125% de bônus, então excelente cotação para vocês da casa de apostas. O link vai estar aqui embaixo, então, parceiro aí a VBET do Mônaco, do Nice, da França e que está aqui no Brasil chegando com tudo. Bom, o primeiro aqui é um lateral esquerdo, onde o Vitória teve alguns problemas nessa função, até mesmo, ainda bem que voltou o Zeca, né? Porque senão o Vitória não teria alternativas para essa posição. E enfim, que seria a respeito do Leonan, 27 anos de idade, camisa 6 da equipe do Remo, que voltou, né, a atuar com mais frequência. Teve uma passagem ano passado com 22 jogos e 3 gols. A expectativa de que ele deixasse o clube nesse ano não foi o que aconteceu. Renovou o seu contrato com mais 22 partidas e um gol marcado. Então, nesses últimos 2 temporadas pelo Remo, foram aí, então 44 jogos, 4 gols e 1 assistência. Acho que nesse ano ele deu assistências também, só que não está constando aqui no site do gol. Desempenho realmente bem interessante do jogador, que é revelado na base do Atlético Mineiro, passou aí também pelo Fortaleza em 2018 com 24 jogos e 4 assistências, Botafogo de São Paulo em 2019 com 11 partidas e um passe, Avaí, onde não foi muito bem em 2020, até chegar no Santa Cruz, onde jogou pelo Santa Cruz 2020 e 2021. Os números pelo Santa nem foram tão altos assim, foram apenas 27 jogos em uma temporada e meia, só que eu acompanhei bastante o Santa Cruz, né, com notícias naquela época, e já vi um atleta se destacando bastante e ficava surpreso do jogador, então, jogando então naquela época a Série C e depois a Série D pelo Santa Cruz. Foi para a Portuguesa do Rio de Janeiro no início do ano passado, não foi tão bem, e teve essa volta então para o Remo, onde teve um bom desempenho. 27 anos de idade, não é um jogador que eu acho que seria, nossa, uma ótima opção para a Série A, mas para uma reta final da Série B, para ser um complemento nessa lateral esquerda, eu certamente acho que seria uma boa posição e uma boa alternativa, né, para o setor. Quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo no espaço para comentários sobre o Leonan. Já tinha ouvido falar dele ou não? Atleta então ex-Fortaleza, ex-Atlético Mineiro e que estava por último agora no time do Remo.
Bom, outro aqui que eu cheguei a comentar meio que superficialmente dele no meu último vídeo, do Muriqui, é a respeito do zagueiro Ícaro. Ele que já tem conversas bem avançadas, já, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, já deve até estar jogando, né, pelo Sampaio Corrêa. Zagueiro de 30 anos de idade que fez uma boa campanha nesse ano pelo Remo, onde foram um pouco mais aí, então de 24 atuações e 4 gols marcados, né? 4 gols mesmo sendo um zagueiro, então é um atleta que marca bastante vezes. Jogou bem ano passado pelo ABC, em 2022, com 42 atuações, 2 gols marcados pelo ABC, conseguiu o acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro e não continuou na equipe até se transferir para o Remo nesse ano. Já teve também boas passagens e vem de uma boa sequência desde 2020, que foi bem na Aparecidense, no Campeonato Estadual e na Série D, e depois pelo Brasil de Pelotas em 2021, com mais 37 atuações. É atleta que é revelado na base do Curitiba, e esse aí então acho que poderia ser uma alternativa daqui para o final do ano, sabe? Para complemento de elenco, até porque para o próximo ano não devemos também ter muitas garantias de que, por exemplo, o Wagner Leonardo não vai surgir uma proposta gigante para ele deixar o clube, ou o Ian Souza também, da mesma forma. Então não deve ser uma tarefa fácil manter os dois defensores, além do Camutanga também, né, que tem jogado muita bola. Quero saber a sua opinião aqui embaixo ao futebol brasileiro. Bom, onde o atacante de 37 anos de idade vive uma fase bem interessante na sua carreira, apesar de que teve momentos melhores. Os números pelo Remo nesse ano, no geral, 37 jogos com 12 gols marcados, 32 partidas, 12 gols marcados até aqui e 4 assistências, contando aí Copa do Brasil, no caso também a Copa Verde, Campeonato Estadual e a Série C. Obviamente que no início do ano ele começa muito bem, acaba perdendo um pouco de espaço na equipe. Vou deixar aqui também os últimos jogos dele para vocês. Ele balançou as redes há 3 rodadas atrás, na vitória contra o Volta Redonda, 2-1 para o Remo, né? E depois assim jogou contra o Manaus e CSA e passou em branco. Vai ter o último jogo contra o Altos, que ainda não sabemos, né, se ele marcou gols ou não. Enfim, mas se você for comparar o início de ano dele ali, foi muito bom no Campeonato Estadual, na Copa do Brasil, até o início ali da Série C, e acabou desandando um pouco os números do atacante, assim também como toda a equipe, né? Tanto que se você for pegar assim, cara, a seca de jogos dele ficou bem grande, ele ficou quase 10 rodadas sem balançar as redes, e se você for pegar o retrospecto, nos últimos 13 jogos ele marcou só um gol, então é sempre bom avaliar pelos dois lados, né? 32 jogos, 12 gols, excelentes números, mas nos últimos 13 aí, ó, partidas, eu acho que é isso, ele marcou apenas um gol nessa vitória contra o Volta Redonda. Enfim, ele no ano passado aqui, ó, deixei os números dele também pelo Avaí, onde jogou a Série A e o Campeonato Estadual. Somou naquele ano, principalmente na Série A, 37 jogos, marcou 8 gols e deu também uma assistência. Números ok, até porque estava voltando ao futebol brasileiro depois de muitos anos. Desde 2010, passou pelo Brasil em 2017 pelo Vasco, mas tinha muito tempo que não jogava com frequência. E o Muriqui, vai lembrar, era um dos jogadores mais famosos lá do futebol chinês entre 2010 até 2014, inclusive era um dos que tinham o maior salário. Por exemplo, a temporada de 2011 dele pelo Guangzhou, depois que ele sai do Atlético Mineiro, vai lá para a China, pelo Guangzhou em 2013, 25 gols marcados em 46 jogos. Pelo Guangzhou também em 2010, 13 gols em 14 jogos. 2011, 20 gols em 28 partidas. Foi um desempenho sensacional, foi também lá para o Catar, no Al Sadd, bons números também, jogou no Japão, onde teve um desempenho um pouco pior, foi para o Vasco em 2017, não foi muito bem, e voltou, né, para o Guangzhou, lá da China, e para outras equipes também onde rodou. Em 2019, por exemplo, 20 gols em 23 jogos, e nos últimos anos vinha jogando um pouco menos com frequência, desde 2020 e 2021 na China. Vocês sabem o que aconteceu, e o jogador também não vinha tendo uma questão física muito boa. Só que nos últimos 2 anos dele, dá para ver claramente que o atual camisa 92 da equipe do Remo tem tido realmente uma fase um pouco melhor em relação a ritmo de jogo, até porque desde quando ele voltou ao futebol brasileiro, já soma até aqui quase 70 jogos, né? E balançou as redes em 20 oportunidades. Não são números ruins do atacante e poderia, na minha opinião, ser uma alternativa para chegar nessa reta final, né, da Série B para o Vitória. Enfim, a grande questão é saber agora se vai ter interesse ou não na contratação do jogador, que é igual eu falei, estou só opinando aqui, uma alternativa de atleta nessa função, que tinha uma expectativa do Vitória em trazer mais um jogador. Obviamente chegou o Yuri Castilho, só que o Yuri pode jogar ele e o Léo Gamalho juntos, né? Não são jogadores que se anulam, então não seria somente um centroavante. Obviamente, se tivesse uma condição financeira melhor, poderia ter pensado em alguma outra opção para jogar mais centralizado, e o Yuri Castilho, dependendo do jogo, né? Alguns vão jogar centralizados, outro pela ponta esquerda, então tem sido aí o Léo Gamalho e o Yuri Castilho que tem dado conta do recado, sem dúvidas, nos últimos jogos.
Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha, então, torcedor do Vitória, sobre esse nome aí, ó, bem conhecido no futebol chinês, essas duas últimas passagens pelo Avaí e pelo Remo, com muitos altos e baixos, e que poderia, ainda com essa brecha, né, dentro da CBF, chegar como novo reforço para a reta final da Série B, que com certeza um jogador experiente, quem sabe não poderia agregar. E até você, torcedor do Remo, o que você acha do jogador depois desse início muito bom dele, né? Só que nessa reta final acabou desandando bastante.